São Paulo, 4 de abril de 2020. Hoje, o meu objetivo aqui é comentar o livro Mateus do Novo Testamento. Especificamente o livro Mateus, porque para não me alongar muito. E também um argumento que eu tenho escutado, que, principalmente dos evangélicos, que é o seguinte: eu leio somente o Novo Testamento, que é o livro escrito depois da vinda de Jesus. Muito bem, então vamos lá. Então vamos pegar o livro Mateus, Mateus para os evangélicos e São Mateus para os católicos, né? Vou fazer um comentário breve aqui. Começando lá no capítulo 1 e 2, o capítulo 1 descreve aqui a árvore genealógica de Jesus. Vem lá desde Abraão, passa por Davi e chega em Jesus. O capítulo 2 é aquela historinha que todos conhecem. Nasceu Jesus de Maria Virgem, Herodes ficou sabendo que estava nascendo o rei dos judeus, queria matar as criancinhas. José e Maria fugiram com Jesus para o Egito, e ele ficando lá até quando Herodes morreu. Aí o anjo voltou a falar com José: olha, pode voltar para Israel. Mas ele ficou meio cismado de voltar para Israel, porque quem estava governando aquela região era o filho de Herodes. Então ele foi para a Galileia, levou Jesus para a Galileia, na cidade de Nazaré, onde a gente vai conhecer a história do Jesus Nazareno. O capítulo 3 é quando Jesus encontra João, o batizador, aquele homem que batizava as pessoas no Rio Jordão. Capítulo 4 Jesus é tentado pelo diabo. Aquela passagem que ele vai para o deserto. Enfim, é esse o capítulo 4. O capítulo 5 é específico em frases filosóficas e metáforas, né? Aquelas são frases até copiadas de outros livros, introduzidas aí. No capítulo 5 tem especificamente o versículo 27, diz assim: mas eu vos digo, todo aquele que persiste em olhar para uma mulher comete adultério. Pode nem olhar para a mulher, mas está cometendo adultério aqui, vai para o inferno. E no capítulo 5 também, versículo 31, quem se casar com uma mulher divorciada comete também adultério. Hoje em dia, todo mundo está cometendo adultério por aí, não vai todo mundo para o inferno, né? Capítulo 6 e 7 continua com frases filosóficas. Capítulo 8 e 9, aí vem esses dois capítulos é específico de milagres. O homem fazia milagres e milagres, né? Vamos lá. Eu anotei alguns milagres aqui. Curou o leproso, curou o paralítico, curou a mulher que estava com febre, expulsou demônios. O que ele expulsava de demônios, chamados de demoninhados. Parou a tempestade no mar. Para a tempestade. A natureza obedeceu à voz dele. E vai. Gozado que esses milagres só aconteceram aqui na Bíblia, né? Depois da Bíblia, nunca viu ninguém paralítico voltar a andar. Ressuscitar, então, nem pensar, né? Vai lá no seu parente, no velório dele, por mais que você acredite, o pessoal todo, aquele pessoal crente ali, acredite nisso, não vai levantar o defunto de jeito nenhum.
Continuando aqui. Capítulo 10. Aqui ele ele delegou aos apóstolos o que ele fazia. Que é para os apóstolos fazer os milagres que ele fazia. Então, ele passou para os apóstolos o procedimento de como fazer os milagres. Entre eles, curar doentes, ressuscitar mortos, limpar os leprosos e expulsar demônios. Isso ele passou para os apóstolos. Ele, olha, gente, eu estou cansado aqui de fazer tanto milagre, então me ajude aí, vou passar para vocês isso aqui, tá? Vai embora. Aí no capítulo 10, versículo 34, aí ele começa a apelar. Ele diz assim, pode ver o contexto lá, não tem nada aí. O texto aqui é explícito, aí não tem duplo entendimento não, tá? Não pense que vim estabelecer a paz na terra. Vim estabelecer não a paz, mas a espada. Gente, a espada aqui era a arma de guerra daquela época, tá? Então era arma para batalhas e guerras. Tá? No capítulo 10, versículo 35, vim causar divisão. O filho contra o pai contra o filho, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. É um desagregador familiar tremendo, hein? Jesus é muito bonzinho, hein? Vamos lá, no capítulo 10 também, versículo 36. Quem tiver mais afeição pelo seu pai ou pela sua mãe do que por mim, e quem tiver mais afeição pelo filho ou pela filha do que por mim, não é digno de mim. Ele é muito possessivo e ciumento, né, cara? Só que é para ele, né? É um desagregador familiar tremendo. Nem vou falar que isso é uma poesia, isso soa doce nos meus ouvidos. Essas frases são muito lindas aqui. E olha, gente, não tem duplo entendimento, não. Vai lá, tá? É esse o entendimento do texto mesmo, tá? Não vem com história, não, tá? Continuando. Capítulo 11. Aí aqui o João está preso. Aí Jesus manda recado a João. Vede, João, aqui estou curando cegos, coxos andando, leprosos purificados, surdos ouvindo, mortos ressuscitados. E só milagre nesse livro de Mateus. Hein? Capítulo 14, versículo 19. Mais milagres. Milagre dos pães. De 5 pães, ele conseguiu milagre de fazer 5.000 pães. 2 peixes, mais uma cacetada de peixe. Todo mundo comeu, ainda sobraram um monte de pães e peixes. Repete depois, no capítulo 15, versículo 33 a 38 também. De 7 pães e alguns peixes, comeram 4.000 homens, mais mulheres e crianças. Onde que ele buscou tanta farinha de trigo para fazer esse pão, hein, gente? É só historinha para boi dormir, né? Depois eu continuo a comentar esse próprio livro. Livro Mateus, hein? Depois tem mais. Esse é o primeiro livro do Tetrateuco dos Evangélicos, tá bom? Um abraço.